e vê a luz, e vê a luz. Primeira Coríntios. Bom, 5 horas e 30 minutos, né? Vamos dar início à nossa consagração. Vamos colocar de pé. Vamos nesse momento falar com o nosso Criador, né? Vamos tirar esse momento para adoração. Afinal de contas, essa é a consagração, né? Vamos falar com o nosso Criador. Maravilhoso e eterno Pai, em nome de Yahshua Mashiach, aqui nos colocamos, Pai, diante da Sua presença neste momento, para agradecer por estarmos aqui na Tua casa, nesse lugar do qual foi consagrado a Ti, para nos reunirmos e aqui, Pai, com liberdade poder Te louvar, Te adorar, Te exaltar, engrandecer o Teu nome, louvar a Ti, meditar na Tua palavra, aprender, falar das coisas concernentes, meu Pai, ao reino. E eu sei que, segundo a Tua palavra, estás presente em nosso meio, uma vez que nos é revelado que quando há 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Tu se faz presente. E não somente aqui, com meus irmãos e irmãs, mas também com todos que nos acompanham nesse momento, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, pedindo a Tua bênção, que Tu esteja conosco para nos guiar e nos conduzir de acordo com a Tua vontade. Assim nós pedimos, Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, no nome de Yahshua o Mashiach. Graças a Yahweh. Aleluia. Vamos louvar aqui com o hino da harpa, hino de número 266, 266, hino da harpa cristã, que tem por título Resgatados Fomos, né? Então é interessante o título, né? Resgatado fomos, não é somos, fomos, ou seja, é o presente do indicativo, ou o pretérito mais que perfeito. Então você vê aí as duas colocações, resgatados fomos, ou seja, nós somos, nós estamos e sempre seremos, porque nós fomos, né? Forte isso. Aleluia! Glórias, 266. Nós resgatados fomos por quem nos quis salvar. Em Yahshua livre somos pra nunca mais pecar. Em Yahshua livre somos pra nunca mais pecar. Resgatado fomos, resgatado fomos, resgatados fomos pra nunca mais pecar. Nós fomos já eleitos o céu pra desfrutar, também por Yahweh aceitos pra nunca mais pecar. Também por Yahweh aceitos pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos pra nunca mais pecar. A imortalidade havemos de gozar, pois temos liberdade pra nunca mais pecar.
pois temos liberdade para nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, para nunca mais pecar. No meio dos remidos, a Yahshua vou louvar, por tê-lo recebido, para nunca mais pecar. Por tê-lo recebido, para nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, para nunca mais pecar. Aleluia, né? É muito forte esse louvor, né? É aquilo que Yahshua Mashiach ele disse para aquela mulher que foi pega em adultério, né? Vai e não peques mais, né? Então o louvor diz: fomos resgatados para nunca mais pecar. É óbvio que isso aqui de uma forma está bem, vamos dizer assim, explícita, no modo de que não somos mais escravos do pecado. Não é que nós não pequemos, uma vez que a Bíblia mesmo revela que aquele que disser que não tem pecado faz-se mentiroso, né? Mas não é por isso que a gente vai lá, não, a gente é pecador mesmo, vamos abrir o verbo, vamos fazer isso, aquilo. Não, é lutar para não cair na tentação, né? Fomos resgatados para nunca mais pecar. Glórias. 267. Yahshua, minha força. 267 é o hino da harpa cristã, que tem por título Yahshua, minha força. Glória ao Senhor. 267. Vai chegando mais perto e causando terror, acredita enchente de pecados e dor. Mas eu sei que potente é a mão do Criador, por isso tranquilo não tenho temor. É Yahshua minha força, meu amado Salvador. Se Ele é o guarda, não tenho temor. Eu desejo encher-me do seu grande amor, vivendo na graça do Criador. Mas chegado ao Mashiach, eu desejo ficar mais alegre e contente, quero sempre andar nos seus passos seguindo, pra nunca errar, até que um dia eu vá descansar. É Yahshua minha força, meu amado Salvador. Se Ele é o guarda, não tenho temor. Eu desejo encher-me do seu grande amor, vivendo na graça do Criador. Glória, pequenininho, né? Mas fala tudo, né? Vivendo na graça, uma vez que nos é revelado que não é pelas obras que somos salvos, né? Mas pela graça imerecida, que é um dom gratuito de Yahweh, né?
Glória. Podeis se assentar, meus amados. Vamos nesse momento agora nos colocar a meditar, na palavra do Eterno, buscando aí discernir aquilo que o Ruach, o Espírito Santo nos dá. Glórias. Aleluia. A leitura hoje que nós faremos se dá no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 2 e 3, tá? Faremos a leitura desses dois capítulos, não por serem pequenos, não é isso, é claro, também isso faz parte, do propósito da leitura, mas porque é como se eles não terminassem, O 2, ele é como se fosse contínuo, Não precisaria ter o 3, ele poderia ter sido um só capítulo aqui, mas por questões de estudo, se fez essa divisão, essa separação, Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo de número 2, inicia dizendo o caráter da pregação do apóstolo Shaul, ou seja, a pregação pelo poder do Ruach, do Espírito. Então, capítulo 2, verso 1, que diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Ial, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Yahshua Machia, e este crucificado, ou seja, pregado no madeiro. Então, o que Shaul diz aqui em 1 Coríntios 2, qual é a ideia? É que ele não coloca a sabedoria dele, a ideia dele, mas sim está ali anunciando, buscando conhecimento sobre a salvação através do Machia. Verso 3: E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Ial. Você vê aqui o cuidado dele em deixar claro, que a ideia que ele traz para nós, porque essa carta, mesmo estando escrita aqui aproximadamente há 2000 anos atrás, mas ela se continua presente e viva hoje. A ideia que nós temos quando levamos o Evangelho, qual é? É anunciar a placa de igreja, é dizer que a igreja A é melhor do que a B, não, porque Ial não habita em templos feitos por mãos humanas, Nós temos que ser o templo e a morada do Ruach, do Espírito. Então, o que é que nós anunciamos? A Yahshua Machia, que foi pregado no madeiro por um propósito de Ial para a salvação da humanidade, e que se a pessoa não aceitar isso, ela terá grandes riscos, da perda dessa graça. Tecnicamente dizendo, não aceitar a Yahshua é ir para o inferno, mas a gente fala com muita claridade que a pessoa está rejeitando a salvação da qual é dada gratuitamente, Então ela rejeita. Verso 6: Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Ial, oculta em mistério, a qual Ial ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Salvador da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu,
e não subiram ao coração do homem, são as que Iau preparou para os que o amam. Pausa, é muito forte isso aqui, né? Se você já foi a um shopping aí, a uma cascata, as cataratas do Niágara, sei lá, a Foz do Iguaçu, essas belezas naturais, né, que são muito bonitas, né? Outros países, Orlando, Miami, sei lá, Japão, Emirados Árabes, Catar, esses lugares aí que são maravilhosos, né? Mas a Bíblia nos diz que aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, ou seja, não foi contemplado ainda, é aquilo que o Eterno preparou para nós. Então, de todas as maravilhas do mundo, o que Iau preparou é muito maior, é muito melhor e é muito mais belo, né? Além de ser a vida eterna, é estarmos com Ele eternamente. Então, é isso que tem que desejar o nosso coração, que buscar a nossa alma, né? 10. Mas Iau nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Iau. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Iau, senão o Espírito de Iau. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Iau, para podermos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Iau, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, da qual é ensinado, mas com as que o Ruach Kadosh ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Iau, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Dá uma pausa aqui antes de eu terminar, porque eu vou continuar, né? A gente vai terminar o 16, já entra no 3:1. Veja o que o Shaul está dizendo aqui, que as coisas simples, irmão, do mundo, as pessoas só compreendem do mundo, mas as espirituais, você tem que ser espiritual. Por que muitos dizem, mas como é que vai ser? Eu estou passando isso, como que Iau, né, ou como eles chamam, como Deus vai resolver? Não interessa, eu não tenho que saber como, eu tenho que crer, porque as coisas espirituais, elas se decidem espiritualmente, é pela fé. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 11, versículo 6, sem a fé é impossível agradar a Iau. Então, isso é espiritual, né? Isso é espiritual. Verso 16: porque quem conheceu a mente do Criador para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente do Machia, né? Então, nós temos que ter a mente do Salvador. 3:1: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos no Machia. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós, aí ele cita, inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Shaul, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Shaul? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Salvador deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Iau é quem dá o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Iau que dá o crescimento. Pausa.
A gente viu isso aqui no capítulo passado, né? A discussão deles em dizer, eu sou desse, eu sou daquele outro. É o que a gente vê hoje comumente, as igrejas, né? As denominações brigando aí pelos fiéis, infelizmente não para conduzi-los ao reino, mas para fazer deles, né, moeda de troca. Não quero julgar ninguém, porque não podemos, mas infelizmente a grande maioria se porta assim. Espero que eu esteja errado, né? Mas a ideia não é buscar as almas para o reino, senão estavam preocupados com as prostitutas, né? Com os perturbados, doidos, loucos, bêbados, drogados, viciados, né? Estariam preocupados com essas pessoas, mas não, a grande maioria se preocupa com aqueles que já estão dentro de algum aprisco, porque a pessoa já está pronta. Então o que Shaul está dizendo aqui é: parem com essa discussão, dizer que eu sou da igreja A, igreja B, igreja C. Para com isso, rapaz. Dizer que não existe isso. Todos nós somos corpo do Mashiach, né? Por isso que ele vai citar: o pé não é mais do que a mão não é mais do que o pé, né? O pescoço não é mais do que o braço. Por quê? Porque todos nós fazemos parte do mesmo corpo, e o cabeça é Yahshua, né? Ele é o cabeça da igreja, que somos nós. Então o que Paulo, né, o apóstolo Shaul, ele traz vamos dizer assim, discussão aqui, é para acabar com essa guerra de religião, essa briga de denominação. Temos que entender que nós somos o templo, a morada. Acabou. Aí você, eu me congrego na denominação A, na denominação B, eu me sinto bem lá, eu ouço a palavra lá, eu digo amém. Eu vou dizer o quê? Né? Sai dela, povo meu. Mas isso é quando não está Yahshua no centro, né? Quando Yahweh não está lá. Então, ninguém pode trazer isso a baile. Shaul não está dizendo que deixe de ser dele, não. Você tem que deixar de ser da denominação, no sentido de defesa, mas que coloque Yahshua, né, como centro, que busque a Yahweh, né? Então essa é a ideia, né? Verso 8: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Yahweh. Vós sois lavoura de Yahweh e edifício de Yahweh. Segundo a graça de Yahweh que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Yahshua Mashiach. Pausa aqui, por favor. Qualquer pessoa que tem uma noção de construção, não precisa ser um engenheiro de edificações ou um expert. Qualquer pessoa sabe que para se construir qualquer coisa se faz um alicerce, né? Ou baldame. Dependendo do que você vai construir, se faz colunas, né? Se coloca concreto e levanta-se a alvenaria. Ninguém chega na areia e começa a levantar o tijolo, porque sabe que vai cair. Então, o que Shaul está dizendo: nós somos cooperadores, e nós colocamos primeiro o fundamento, que é Yahshua, e aí vem as edificações sobre ele, mas tem que ser de acordo com a palavra. Então é simples: como que eu sei o lugar que eu estou, se eu devo estar, se não? Eu não gosto de criticar nenhuma denominação, nenhuma igreja, nenhuma religião, que eu não defendo isso, eu defendo a palavra. Mas como que eu sei? Basta você olhar se Yahshua está no centro lá, se o que é pregado lá é a palavra, se a palavra que está sendo pregada lá, ela te impacta ou ela te faz apenas você dormir achando que aquilo é correto. Porque a palavra ela confronta, né? Yahshua certa vez confrontou os anciãos de Israel, né? Chamando de hipócritas, de sepulcros caiados. Vocês nem entram no céu, nem deixam o povo entrar. A palavra ela impacta, ela é contra o pecado. Então hoje, infelizmente, muitas denominações apenas falam das bênçãos, né?
Abre a mão aí, olha a chave, recebe a bênção. Amém, eu creio nisso também. Afinal de contas, ele está caminhando, nos anulando, abandonando o mundo, para termos aqui também resultado. Mas o nosso foco é aqui? Não, é o céu, né? Por isso que o salmista diz: elevo meus olhos para os céus, para os montes, né? Porque é de lá que vem o socorro. O apóstolo vai dizer que eu tenho que pensar nas coisas que são de cima e não nas de baixo. Então, o foco não é aqui. Se há resultado aqui, glória a Yahweh, louvado seja o Mashiach. Há resultado, que bom, mas não é o foco. O foco não é aqui. O que nós temos que focar aqui é lutar para a nossa salvação, aceitando o plano de salvação do Criador. É isso aí. Verso 11: porque ninguém pode por outro fundamento além do que já está posto, o qual é Yahshua Mashiach, né? E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 14: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Yahweh, e que o Ruach Kadosh habita em vós? Então veja o que é que ele está dizendo: nós somos o templo. É claro que estar congregado não é errado. Nós estamos aí com chuva, né? Estão ouvindo o barulho aí. Nós estamos cobertos num ambiente preparado para esse fim. Poderíamos estar em casa? Poderíamos estar reunidos na casa dos irmãos, sim, mas 6 horas da manhã na casa dos outros não é legal. Então tem um local para a gente se reunir. Então isso não é errado. Agora, isso aqui é a igreja, é o templo de Deus, de Yahweh, do Criador? Não, nós somos, eu e você. Aqui é um local para reunião, simples assim. Então ele diz com tudo isso: nós somos templo de Yahweh, e o Ruach Kadosh habita em nós. Aí 17: se alguém destruir o templo de Yahweh, Yahweh destruirá, porque o templo de Yahweh, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura para Yahweh, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Criador diz: conheço os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Olha só, né? Tudo é vosso, tudo. 22 e 23: seja Shaul, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós no Mashiach, e o Mashiach em Yahweh. Eita glória, né? Então, tudo, irmão, que o Eterno preparou é para nós. Por isso que nós somos herdeiros em Yahweh e co-herdeiros em Yahshua. Então é nosso. Em qual sentido? Que agora eu vou relaxar? Não, eu devo buscar tudo isso, as coisas eternas, concernentes à salvação, concernentes à presença do nosso Salvador. Que você, como igreja, coloque no seu coração isso: buscar primeiro as coisas do reino, buscar o reino de Yahweh e a sua justiça, e as demais coisas, que é o que nós precisamos, isso nos será acrescentado. Coloquemos em primeiro lugar a nossa vida espiritual, coloquemos em primeiro lugar
a nossa comunhão com o Pai. E o demais vem, né? E se não vier? Vem. Mas e se não vier? Não tem problema em estar no lucro, porque o nosso alvo não é aqui, é o céu, é estar ao lado do nosso Criador. Graças a Yahweh, né? Vai agora nesse momento, né, orar, tirar esses minutinhos, falta um minutinho para as 6, a gente vai nesse momento orar, né, colocar diante do Pai, agradecer a chuva aí, atrapalhou um pouquinho, mas, né, dá para a gente falar, agradecer por mais esse dia, pedir sua proteção, sua direção, e acima de tudo, pessoal, discernimento, porque nós somos bombardeados todos os dias pela internet, pela mídia, sei lá, pelos pregadores que às vezes tem no trem, tem no ônibus, né? E em qual sentido? De nós nunca recebermos a palavra do homem, mas sempre do Ruach, né? Porque a gente lê a Bíblia, sabemos que tem algumas coisas aqui que não está certo, né? Que foi colocado de forma adulterada, propositalmente ou não, não interessa, mas quando a gente ora e pede ao Ruach, ao Espírito, a Yahweh, ele nos dá entendimento. Então, hoje a gente faça isso, oremos, né, para buscar entendimento, para estar na presença dEle, para focar nas coisas espirituais, para que Ele tire de nós os desejos carnais e que a gente foque na salvação. Afinal de contas, esse é o alvo, né? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, disse o nosso Salvador, né? Então vamos orar, vamos dobrar nossos joelhos, vamos falar com o Pai. Aleluia. Oh, glórias. Aleluia. Glórias. Que você fale com Deus, com o Yahweh, com o Criador, com o Eterno, com o dono de tudo. Coloca a tua vida na mão dele.